Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais uma reflexão e hoje estou dando início a uma série de vídeos sobre alguns temas bíblicos que geram polêmicas na nossa sociedade moderna. Antes quero esclarecer que esse vídeo é para o público cristão. Aqui no Brasil a grande maioria é cristã, considerando os católicos, os evangélicos, algumas vertentes do espiritismo e outras religiões que têm uma ligação com o cristianismo. Uma pessoa que é ateia ou que não tem nenhuma ligação com o cristianismo simplesmente vai desconsiderar o que a Bíblia diz. Essa semana, por exemplo, a ministra Damares Alves fez mais uma declaração, entre outras, que gerou grande repercussão. Ela falou que no casamento a mulher é submissa ao homem, na perspectiva cristã. Mas casamento é uma coisa tão ampla, tão abrangente, envolve tantas questões. A partir do momento que ela joga uma declaração simplória dessa, a mulher deve ser submissa ao homem no casamento. Aí você fala assim, mas como assim? Sendo que tem tantas questões no casamento. Hoje, na sociedade moderna, a mulher trabalha fora. Você não pode comparar a sociedade moderna com a sociedade de 2000 anos atrás, com a sociedade de 6.000 anos atrás. Muitas mulheres são diretoras de empresas, outras são profissionais liberais de sucesso, advogadas, juízas, médicas e tantos outros exemplos. E muitas delas são casadas com homens que têm uma função profissional no nível bem inferior. Será que não é preciso contextualizar bem uma questão como essa e simplesmente não falar em poucas palavras o que a ministra Damares falou? Agora, partindo do princípio bíblico, realmente a mulher deve ser submissa ao homem no casamento? Grande parte das denominações cristãs interpretam o texto bíblico ao pé da letra, ou pegam um versículo ou um texto isolado e faz dele uma doutrina. Então vamos lá, vamos citar alguns versículos que eles usam para fundamentar um pensamento ou uma doutrina. Gênesis capítulo 2, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 11 e Efésios capítulo 5. É muito importante observarmos que quando estamos falando do Gênesis, estamos falando de um texto hebraico, do povo judeu, uma cultura totalmente diferente há milhares de anos atrás. Como podemos pegar hoje a sociedade brasileira, por exemplo, uma mistura de várias nações, de várias culturas, e devemos moldá-la à cultura judaica de milhares de anos atrás. É um absurdo uma coisa dessa. Aí você pode falar, mas está na Bíblia, a palavra de Deus. Então tudo bem, pega lá o texto de Coríntios, o versículo isolado que diz que as mulheres devem estar caladas na igreja. Em qualquer igreja que você for hoje, nos dias atuais, você vai ver mulheres cantando, você vai ver mulheres pregando, em grande parte, não em todas. E está correto, está perfeito, mas se você for se prender a esse texto isolado, as mulheres não poderiam falar nada, deveriam estar caladas. Se você for pegar, por exemplo, o texto que diz que as mulheres não podem cortar o cabelo, as mulheres tinham que andar com o cabelo arrastando pelo chão. E vários outros exemplos para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade onde o machismo ainda predomina. É preciso banir esses pensamentos medievais, esses pensamentos ultrapassados. E quando eu falo isso, eu não estou simplesmente ignorando o texto bíblico. Eu estou dizendo que não é possível pegar um texto bíblico isolado, um versículo bíblico isolado e fazer dele uma doutrina. Quando falamos de casamento hoje, na sociedade moderna, estamos falando da maior parceria entre duas pessoas, no meu ponto de vista, porque envolve muitas questões importantes da vida do casal. Envolve questões patrimoniais, envolve questões emocionais, questões espirituais e vários outros aspectos importantes. Vamos dar um exemplo prático aqui. Digamos que o marido decide, sem conversar com a esposa, ir morar em outro estado ou em outro país. E a esposa, por sua vez, por questões importantes, ela não concorda no momento. Simplesmente o homem deve bater o pé e fazer conforme ele está pensando ou conforme ele está desejando. Deve haver sempre uma concordância. Em algum momento o marido pode ceder, em algum momento a esposa pode ceder.
e eles devem estar em constante diálogo sobre seus projetos, sobre seus anseios, sobre seus desejos. Analisa bem, hoje as mulheres estão estudando mais do que os homens, hoje as mulheres estão assumindo importantes postos de trabalho. Aí em casa, em tudo, ela deve ser submissa ao marido. Agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. A mulher deve ser submissa ao marido no casamento? Ou deve haver um diálogo? Ou deve haver uma concordância? O que você pensa sobre isso? Não se esqueça de deixar o seu like, comentar ou compartilhar. Um forte abraço e até a próxima!